Existem 2 ou 3 itens que são essencialmente os principais que fazem 90% ou até mais dos day traders perderem dinheiro no mercado, especificamente os day traders. E 2 ou 3 desses itens eu tenho certeza absoluta que são os principais, não porque eu acho, porque eu vi acontecer com muitos de amigos traders, dos meus mentorados, na mentoria individual, ou até ao longo desses anos, seja meus estudantes em cursos ou nas mesas proprietárias que eu participei. E esses itens, por mais que eles sejam comumente conhecidos depois que o trader já está um pouco imersivo no mercado e já começa a estudar, eles ainda assim são os principais que aparecem como repetição para todos os traders. Que é até um cenário muito interessante que eu vou ajudar vocês aqui, do meu ponto de vista, a entender como evitar esses erros ao longo dos anos que vocês ficarem fazendo operações especificamente de day trade. O mais interessante de tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo é que ao longo dos anos eu vi as pessoas cometendo esses erros, sabendo que esses erros eram os principais e mesmo assim elas se sentiam presas a esses erros e por isso elas nunca conseguiam evoluir. E antes de eu falar especificamente desses erros que são mais voltados tecnicamente a operações do mercado financeiro, é importante frisar que o que leva as pessoas a cometerem com mais frequência esses erros, em grande escala, normalmente são itens fora do mercado, que eu já até falei em outros vídeos aqui no canal. Mas esses erros tecnicamente que eu vou falar aqui são de fato que os traders deveriam ter mais foco ou buscar resolver com mais prioridade, ok? Porque todos os outros itens, que é o que eu vou contar aqui para vocês, são facilmente resolvíveis. Então, quais são esses erros e por que a maioria das pessoas perdem dinheiro no mercado? O que fazem elas perder? Vocês já devem ter escutado falar que 90% dos traders perdem dinheiro no mercado e 70% desses motivos são relacionados à psicologia ou à parte emocional, etc. De fato, isso é verdade. Mesmo assim, é comum que, se a gente olha entre os traders que estão se desenvolvendo, ou pelo menos as pessoas que começaram a estudar o mercado financeiro, normalmente o processo de aprendizado delas é mais ou menos assim. Depois, se vocês me contam quem está em cada estágio, se vocês estão se identificando com o que eu estou falando. Mas elas começam a estudar análise técnica, principalmente voltada a gráficos. Depois que ela já começa a entender mais como funcionam os gráficos, ela começa a se debruçar mais em cima de estratégias, quais são as possibilidades de estratégias, usando indicadores, usando price action, e começa a cada vez mais se aprofundar em elementos técnicos que fazem ela, teoricamente, ter uma melhor leitura do mercado, se aprofundando até itens comumente e úteis, como o tape reading, que são itens normalmente até mais complexos para a maioria das pessoas, ok? E mesmo assim, elas acabam caindo no mesmo ciclo. Depois que elas aprenderam tudo que elas poderiam, num tempo relativamente hábil, sobre análise técnica, gráfico, leitura de mercado, seja tape read, price action, candle, etc., ainda assim, grande parte dessas pessoas continuam perdendo dinheiro no mercado da mesma maneira que elas perdiam logo nos primeiros meses ali, quando elas já entenderam todos os itens da questão de análise de mercado. Porque o principal, e os talvez principais motivos que fazem as pessoas perderem dinheiro no mercado, não é necessariamente por conta do emocional, é por conta da falta de processo adequado. E a falta de processo adequado leva elas a terem uma suscetibilidade maior de cair em problemas emocionais. O que eu quero dizer com isso? O que eu tento ensinar para os meus mentorados na mentoria individual e o que eu pratico comigo mesmo é que se 90% das pessoas treinam a maior parte do tempo uma estratégia e grande parte dessas estratégias, elas são estratégias relativamente boas e com uma boa probabilidade de assertividade ou risco-retorno. Ainda assim, isso não é o suficiente. Por quê? Não é a estratégia que, na maioria das vezes, fazem as pessoas perderem dinheiro no mercado. O que eu quero dizer é,
Não é a falta de ter uma boa estratégia que fazem as pessoas perderem dinheiro no day trade, mas a falta de conduta de conseguir de fato aplicar aquela estratégia ou tudo aquilo que ele aprendeu na leitura de mercado, price action, tape reading, seja o que for, da maneira mais adequada conforme a teoria que ela aprendeu. O que eu quero dizer é o seguinte, ela sabe um monte de coisa, ela entendeu um monte de coisa na teoria, mas na prática ela não consegue aplicar nada daquilo. A analogia que eu mais gosto de fazer é com dieta, porque de um senso comum, acho que a maioria das pessoas sabem como que funciona uma dieta e como que você deveria, teoricamente, se alimentar de uma maneira mais saudável. Ainda assim, ao longo dos dias, para a maioria das pessoas, é muito difícil você conseguir aplicar uma dieta tão rigorosa. Mesmo as pessoas que vivem disso ou se consideram muito disciplinadas quanto a seguir uma dieta muito adequada, elas normalmente, eu não vou entrar em detalhes aqui disso, porque a gente entraria mais num assunto de disciplina, motivação, autocontrole, e que eu não quero muito entrar nessa parte porque envolve muitas questões fisiológicas até. Mas só para dar um adendo aqui, para as pessoas que já falam, eu tenho muita disciplina para seguir uma dieta. Mesmo assim, normalmente você consegue ser muito disciplinado com um item específico na sua vida. E mesmo assim, mesmo sendo um item, grande parte das vezes você não consegue replicar essa disciplina em 99% dos dias do ano, né? Existem períodos, até é comum a gente ver em dietas o cheating day, o dia que você pode avacalhar, o que invariavelmente não é possível fazer no trading. A gente não pode ter um dia que a gente, cheating day, hoje você come o que você quiser da maneira que você quiser, para dar um alívio ali. Mas voltando aqui ao mundo de trading, então, se a gente não pode ter um dia de cheating day, ou fazendo essa analogia com dieta, por que é tão difícil, mesmo que a gente saiba exatamente o que a gente deve aplicar, por que é tão difícil a gente, na prática, aplicar todos os dias? Bom, o primeiro fator é exatamente esse. Uma coisa é você aplicar um dia de autocontrole e ter muita disciplina em um dia só. O mais difícil não é isso. O mais difícil é você, todos os dias da semana, durante todos os dias do mês, conseguir ter aquela disciplina de seguir exatamente o que você se propôs a fazer, seja na dieta ou seja no mundo de trade. Então, o grande item que faz a maioria das pessoas perderem dinheiro no day trade especificamente, de novo, depois me contem se vocês estão se identificando aqui, deixem nos comentários no vídeo ou se pronunciem aí da maneira que vocês quiserem por e-mail, no meu Instagram, seja como for. Mas é porque ela até tem, eu estou falando aqui especificamente do trader que já passou da fase de entender os elementos de mercado, o gráfico, o suporte, a resistência, a estratégia, mas ele não consegue evoluir porque sempre tem um dia que ele faz tudo errado e acaba devolvendo o mês, a semana ou todos os ganhos dele, senão às vezes acaba quebrando a conta em um único dia. Essa é o maior motivo, o principal motivo que grande maioria dos day traders não evolui. Então, de novo, se você está nesse estágio, provavelmente você já sabe um monte de estratégia, você acredita que pelo menos você tem uma boa leitura de mercado, mas tem algo faltando que, na maioria das vezes, faz você perder o escopo de tudo e acaba devolvendo a sua semana inteira. Às vezes, o trader atrela isso a estratégia ter sido falha ou ele não ter conseguido ter uma assertividade muito alta. Eu digo para vocês que da minha experiência, de tudo que eu já vi, na maioria das vezes não é a estratégia, é de fato o comportamento em dias que o mercado também não facilitou muito para a sua estratégia especificamente, porque invariavelmente toda estratégia tem uma estatística de ter uma sequência ruim, por mais assertiva que ela seja. E como trader especificamente, se comporta nesse dia, que é o principal. Então esse é o item 1. A falta de disciplina em um único dia. Mas até isso você está falando, mas isso eu já sabia, esse é o maior problema. Ou às vezes, que eu diria que é o item 2, por uma série de motivos que ele consegue até se comportar, na maioria das vezes, ele não tem habilidade suficiente para deixar os traders ser grandes o suficiente para cobrir todos aqueles dias em que ele não teve uma boa assertividade e precisaria até ter um risco-retorno maior na operação para sobreviver. Então, basicamente, a gente tem 2 itens que eu vou resumir aqui para vocês rapidamente. Um é o trader que até tem uma sequência de
de ganhos boas, ou relativamente ele consegue manter uma assertividade nas operações, mas invariavelmente por causa de um dia, 2 ou uma semana, ele acaba devolvendo tudo ou a maior parte dos ganhos dele feito até então. E o segundo motivo mais comum é o trader que até consegue ter uma sequência de ganho, mas esse ganho não é grande o suficiente para cobrir também os dias de sequência de loss, por mais que esses dias de loss, esses dias de perda, não sejam perdas abruptas, assim, que ele quebrou a banca em um único dia. Mas a sequência em si faz ele aos poucos ir zerando a conta. Que, se você olhar, normalmente isso está atrelado porque os dias de ganho dele ou não por causa da taxa de acerto, mas porque não teve o volume de ganho ser grande o suficiente para cobrir essa sequência de loss. Em outras palavras, ele não soube deixar os ganhos crescerem e ele foi rápido demais para zerar o lucro dele, na maioria das vezes. Então esses seriam os dois principais. Existe um terceiro item aqui que eu não vou entrar especificamente nesse assunto agora, que seria um pouco mais complexo, e eu vou deixar para um próximo vídeo aqui. Mas esses dois eu acho que grande parte das pessoas se identificam. Então, a sugestão que eu dou e que eu treino meus mentorados é: existe uma maneira de você não se dedicar tanto, ou pelo menos criar um padrão de treinamento e conduta onde o seu foco não seja leitura de mercado, não seja a estratégia em si, mas o seu comportamento quanto a essas condições. E aí, o assunto começa a ficar um pouco mais complexo, por isso eu trato isso com muita cautela quando eu estou lidando com os meus mentorados, e lógico, é isso que eu também tento aplicar ao longo dos dias para me manter numa conduta muito boa de performance. Mas os day traders precisam conseguir separar o foco e o treinamento deles especificamente na parte de barrar possibilidades dele perder mais do que ele ganha, mesmo tendo uma má conduta. Isso quer dizer que, se o trader está, vamos dizer aqui, grosso modo, na fase iniciante, é bem melhor que ele use da tecnologia para ajudar ele a ter essas barreiras, porque invariavelmente, eu diria que 90% dos casos, o trader não vai ter autocontrole e não vai ter disciplina suficiente para lidar com essas situações. E isso, hoje em dia, ainda bem que a gente tem várias maneiras de tecnologicamente você se blindar contra esses dias de descontrole, o que já é um grande avanço. Agora, ao trader, uma vez blindado isso tecnologicamente, a gente ainda sobra o segundo problema, que é mesmo os traders que conseguem não ter um dia de fúria, um dia que ele perde tudo, ele ainda precisa ter os dias que ele ganha muito mais do que ele perde. Então, existe um treinamento específico para isso, que não dá tempo de eu contar exatamente como ele é feito, que é algo que eu lido com as pessoas na mentoria individual, mas que, se você tiver uma conduta específica e a sua concentração, independente da sua leitura, do seu modus operandi, da sua estratégia, das suas técnicas, você se concentrar em como resolver esse problema de não ter uma sequência de loss que seja extremamente menor do que a sua sequência de ganho, provavelmente você nunca vai progredir no trade. Então, se você olhar a grosso modo, organicamente falando, você consegue evoluir em quase todos os outros itens de mercado, que é entendimento da estratégia e momento de execução, que é muito relacionado com a parte teórica. E você consegue, ao longo dos anos, invariavelmente, melhorar a sua leitura de mercado. Mas se você não criar um treinamento muito específico sobre a sua conduta, é muito provável que você vai ficar um bom tempo aí, principalmente operadores de day trade em mercados futuros, não vou falar especificamente por que disso agora, mas que a sua evolução não aconteça mesmo ao longo dos anos, conforme algumas coisas e pesquisas que vocês mesmos podem ver aí na internet, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, espero que ele tenha pelo menos dado uma luz de ponto de reflexão, se você quer embarcar nessa no trade, de como você deve fazer para melhorar. Se ficou, eu posso fazer mais vídeos tentando ser mais específicos, ou vocês podem também enviar uma pergunta para mim especificamente aqui no meu canal, para mim, no meu Instagram. Eu vou deixar todos os meus contatos na descrição desse vídeo. E espero que vocês, de fato,
mande aí uma mensagem para mim, dando sua opinião, ou fazendo sua pergunta, ou compartilhando alguma informação que seja pertinente para a gente continuar evoluindo no mercado. Lembrando também que eu vou deixar algumas coisas interessantes para vocês lerem, pesquisarem, ou até aprenderem como ganhar melhor no day trade na descrição desse vídeo, tá? Algum desses itens, muitas pessoas não sabem nem que existem. Então acho importante vocês darem uma olhada, tá aí na descrição desse vídeo, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima.